No oferecimento, Hospital de Olhos Veloso. Faça o check-up da saúde dos seus olhos. Muito bem, e o convidado do programa de hoje é o deputado federal Coronel Crisóstomos. Já está aqui no programa Band Cidade. Deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, satisfação recebê-lo, falamos para todo o estado. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor aqui na televisão. Estamos aí na reta final das articulações, né? Recentemente houve já algumas convenções, até o dia 5 é o prazo limite. Como é que o senhor está avaliando esse cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes da TV Bandeirante, em especial desse programa, muito bem visto pelo nosso estado, pelo povo do estado, né? Estamos aí realmente na reta final das relações antes das convenções partidárias. Alguns partidos já realizaram aqui e eu venho, porque domingo eu estava na convenção do presidente da República lá no Rio de Janeiro, um grande evento, e eu tive a felicidade de tratar com o presidente, ele muito feliz por aquele fato. Agora, pensando em Rondônia, estamos nós nos preparando, fazendo os últimos ajustes partidários do meu partido, que é o PL, para a nossa convenção, que em princípio está marcada para o dia próximo 5 de agosto. Deputado, o senhor está se colocando à disposição a continuar numa atividade em uma das casas que hoje, a que tudo indica, é tão importante quanto a governança máxima do país, que é a presidência da República. O país está de olho no Congresso. O senhor hoje faz parte daquela casa de leis. Eu acho que nunca foi tão conturbada as relações entre os poderes. Eu queria entender um pouco, aí pela ótica do parlamentar, como é que é o cenário internamente. Lá, eles conseguem visualizar o debate constante que existe da sociedade acerca da postura de cada um dos representantes, temas polêmicos, votações que não vão necessariamente, né, atender o anseio da população. Qual é a visão que o senhor tem? Uma pergunta, eu considero excelente essa pergunta que você fez, porque linka o Congresso Nacional ao povo, lá na ponta da linha, lá no bairro. Exatamente isso. Dentro do Congresso Nacional, as discussões entre os partidos ocorrem, a discussão entre os parlamentares ocorre, mas o que acontece é que as pessoas parlamentares sempre visam esse efeito. Vou dar um exemplo. Tivemos a PEC agora que nós votamos, que aumentou o Auxílio Brasil para R$ 600, o Vale Gás duplicou, praticamente vai de graça ao cidadão. Teve partidos lá que eles faziam o maior movimento contrário a tudo isso. Diziam que não era o momento para fazer, que o presidente estava errado, que nós parlamentares estávamos fazendo algo que não ia atender o povo. Mas na hora da votação, eles votavam favorável. Então, veja bem, o efeito da discussão dentro do Congresso Nacional, ele visa sempre o povo. Mesmo que aquelas pessoas que estavam dizendo que eram contra tudo isso, contra essa PEC, na hora de votar, votaram favorável à PEC para atender o povo. Então, a discussão dentro do Congresso Nacional, ela tem pouco efeito, porque o efeito mesmo é na hora da votação. Aí é que a gente vê o que o parlamento quer para atender o povo brasileiro. Foi muito clássico essa PEC que nós vimos aí, que ultrapassou além dos 400 votos. Isso mostrou que todos, na verdade, estão vendo que aquele trabalho que todos fizeram e as discussões em cima da PEC dos benefícios estava certo, porque a discussão foi contrária ao que eles votaram. Disseram não, mas na hora de votar, votaram sim. Deputado, essa medida que foi tomada recentemente acerca de um teto na cobrança do ICMS, do combustível, da gasolina principalmente, que foi alvo de muitas críticas, né, que levantaram-se muitas observações, e aí partindo também muito para a linha econômica do país e tudo mais, mas que nesse primeiro momento a gente tem observado que está tendo o seu devido reflexo, né? Tem reduzido consideravelmente o valor da gasolina lá na bomba. Por que eu falo sobre isso? Eu queria entender por que o Congresso não está debruçado, talvez esteja, mas não à altura do que seria necessário para que avancemos numa reforma tributária.
O que acontece que essa é uma pauta que há quanto tempo o país sabe que tem a necessidade, mas parece que vai a passos de tartaruga? Esse é um tema que está lá no plenário da Câmara, a reforma tributária. Mas tudo que vai para a votação depende do presidente da Câmara. Nada entra se não houver vontade da presidência. E isso está lá com o presidente. Quem coloca para votação, para discussão, é o próprio presidente. Algumas coisas dentro da reforma tributária já estamos fazendo. O caso dos combustíveis, baixar combustível, retirando impostos federais todos zerados. O Estado precisa agir e baixar os impostos entre 17% e 18%. Rondônia é 26%. Alguns estados ainda não ocorreu isso. É preciso que seja feito. Mesmo assim, alguns postos, e aí eu considero alguns postos mais responsáveis e comprometidos com o povo, baixou o combustível de 7 e pouco para 5 e poucos reais. Nós temos postos de combustível aqui que está praticamente a quase a 5 reais, aqui em Rondônia. E parabéns a essas pessoas. Com o ICMS vindo para 18%, 19%, nessa 17%, 18%, isso... O teto é 17%, não pode ultrapassar 17%. Exatamente. Em torno de 17%, falam 17%, 18%, isso vem baixar, eu acredito, e é isso que se fala no Brasil, vem abaixo de 5 reais. E é isso que nós pensamos. Eu votei favorável a isso, mas é preciso os governantes, o governo do Estado, agirem, porque quem ganha somos todos nós, todas as nossas famílias. A reforma tributária fala disso, fala de retirar impostos disso e daquilo. Mesma coisa, a conta de energia elétrica. Também o governo federal trouxe para baixo o teto máximo dos impostos na energia elétrica. As comunicações também. Então, tudo isso faz parte da reforma tributária, mas não como todo foi discutido. Está sendo feito a passos curtos, mas eu considero de suma importância a reforma tributária. Como exemplo, estive nos Estados Unidos, estive no Uruguai, lá é imposto único, 7% imposto único, e funciona muito bem. Não sei como nós poderemos fazer isso dentro do Congresso Nacional, mas eu sou totalmente favorável à reforma tributária. O presidente, na convenção do partido que ele realizou no domingo passado, ele disse que uma das bandeiras seria menos Estado, mais povo. É assim que o senhor pensa também? O Estado precisa sair da cacunda do povo e tem que ser ao contrário. O Estado tem que ser para auxiliar o povo e não dar as diretrizes que o povo deveria tomar? Sou 100% favorável a esse discurso, que é o discurso do governo federal, que é o discurso do presidente Bolsonaro. Muito menos, não é menos governo, não é menos Brasília, é muito menos Brasília e muito mais estados. Muito mais, eu diria, municípios. Aonde as famílias estão? Elas estão nos municípios. É por isso que eu sou municipalista. É por isso que eu envio meus recursos para os municípios, para atenderem as famílias daquelas cidades, daquele município, daqueles distritos. E é isso que o governo Bolsonaro procura fazer. Não é menos Brasília, é muito menos Brasília e muito mais municípios. Não é nem estado, é municípios. E esse é o caminho que nós devemos seguir, porque os municípios é onde tem as suas necessidades para atender as famílias dos nossos estados. O senhor está no primeiro mandato ou o senhor já teve alguma participação na política pública partidária? Não? Primeiro mandato. Primeira vez que o senhor se colocou como candidato? Exatamente. Já foi eleito a deputado federal. Como é que o senhor classifica a linha de atuação do Coronel Crisóstomos? Linha de atuação do Coronel Crisóstomo é totalmente do lado do povo. Eu sou povo. Eu vim, filho de uma indígena tucano com K, eu sempre digo, sou lá de Forte Príncipe da Beira desde os 0 anos de idade, filho de uma indígena tucano, então eu venho de baixo. Não é fácil chegar aonde eu tive a oportunidade de chegar. E por isso eu vejo que as famílias precisam estar bem atendidas. Por isso, Coronel Crisóstomo é totalmente as famílias mais necessitadas e mais pobres. Eu sou do povo de Rondônia. É assim que eu vejo a minha atuação. Eu sou igual ao meu padrinho. Meu padrinho... Eu ia dizer agora, o senhor no sangue tem algo
intrínseco sobre a história de Rondônia, né? É muito bacana isso que você falou. É isso mesmo. O senhor é apadrinhado... Do governador Jorge Teixeira. Olha a história, né? Isso é da história. O senhor é afiliado, então. Sou afiliado dele. Ele foi meu comandante no Colégio Militar de Manaus. Ele criou o Colégio Militar de Manaus. Foi prefeito de Manaus. Veio ser governador de Rondônia. E eu depois fui afiliado dele aqui no estado de Rondônia. Coronel, por que continuar? O senhor é pré-candidato a ser reconduzido ao cargo. O senhor está como deputado federal. O que o eleitor, o que o cidadão, que muitas das vezes, inclusive, talvez não conheça ainda o deputado, né? Nós temos 8 representantes, uma população de quase 2 milhões de pessoas, 52 municípios, centenas de distritos. O que essa pessoa que está acompanhando agora diz assim, olha, por que o deputado quer continuar sendo deputado? O que o senhor diria agora? Eu estou até emocionado agora com isso que você falou, porque me emociona. E vou lhe dizer por quê. Mandei muito recurso para a infraestrutura, para asfaltar ruas em Porto Velho, a Rua Capão da Canoa, que vou asfaltar lá no bairro Três Marias, Rua Itatiaia, que eu asfaltei, muitas coisas. Mandei recursos muito para a educação, mandei recursos para a ação social, para o esporte. Mas tem uma coisa que Rondônia precisa, muito, e é urgente. Atender os hospitais regionais do nosso estado. Onde tem hospital regional, esses hospitais eles têm que ter uma estrutura para não deixar as pessoas doentes virem para a capital. Eu perdi a minha mãe há quase 2 anos, em Guajará-Mirim, vindo para cá numa ambulância que durou quase 6 horas. Buracos na estrada, a gente sabe disso. Como uma pessoa idosa suporta dentro de uma ambulância doente com AVC até a capital durante 6 horas? E aqueles que rodam 10 horas, de Pimenteiras para cá são 10 horas, 12 horas. Que doente suporta chegar até a capital? É necessário nós termos estrutura suficiente nos hospitais do estado de Rondônia, os hospitais regionais. Os hospitais regionais bem estruturados, muitas pessoas, crianças, senhoras, grávidas, idosas, não precisariam vir para a capital. Portanto, numa reeleição minha, eu vou focar, atender todos esses hospitais regionais. Porque assim a gente vai deixar muitas pessoas vivas e não partirem como hoje ocorre. Infelizmente, isso ocorre hoje no estado de Rondônia. Sem colocar culpas em ninguém, nós não estamos aqui para isso. Mas é uma das coisas que eu quero fazer, sendo reeleito, trazer, sim, uma estrutura muito melhor do que existe hoje nos hospitais regionais. Deputado Federal, o Coronel Crisóstomos, falando conosco um pouquinho sobre a sua área de atuação dentro do Congresso Nacional e os propósitos de permanecer no cargo. Está como pré-candidato a deputado federal. Deputado, satisfação recebê-lo aqui, portas sempre abertas. Quando quiser voltar, só nos procurar. Muito grato pela oportunidade. Estou inteiro dispor para o meu povo de Rondônia, eu como pré-candidato, prestando conta do meu mandato aqui nesta TV tão importante, e quero enviar um abraço aqui para o Johnny, meu amigo, que é o grande responsável da TV Bandeirante, que mandei agora o WhatsApp para ele. Até a próxima oportunidade. Valeu então, Coronel Crisóstomos, deputado federal, candidato à reeleição, falando conosco, porque é cobertura das eleições, passa na tela da TV Meridional. No oferecimento, Hospital de Olhos Veloso. Faça o check-up da saúde dos seus olhos.